Caríssimas amigas, caríssimos amigos, 4 ou 5 mensagens que eu queria deixar, que são lições da crise que vivemos todos em Portugal durante 1 ano e mais de 2 meses e que ainda estamos a viver. Esperamos que quase no final do que foi muito longo, muito doloroso, muito desafiante e que mudou a vida de tantas portuguesas e tantos portugueses. A primeira mensagem é para esta instituição, para a vossa casa, para agradecer na pessoa do Senhor Provedor às centenas de trabalhadoras e trabalhadores, de colaboradoras e colaboradores, e também aos milhares de utentes ao longo do tempo, e às famílias, e à comunidade, aquilo que foi este ano e alguns meses, mas aquilo que foram 425 anos ou mais de serviço a Arcos de Valdevez, à região e a Portugal. Porque a vossa história não começou há 1 ano e uns meses. Começou há muitos séculos. E de forma diferente, outras e outros por aqui passaram, nessas instalações ou noutras, servindo a mesma causa. Foi mais difícil neste último ano e 2 meses. Foi. Mas ao longo dos séculos houve também epidemias, houve também crises, houve também problemas graves de saúde que passaram da memória das pessoas, e o que impressiona nesta casa é o passado que ela teve, mas o presente que ela mostrou que tem e o está virada para o futuro. Na hora de responder a uma gravíssima crise, ela respondeu com excelência. Com excelência. Foi excepcional. Foi verdadeiramente excepcional. Fez um pouco de tudo. Não é por acaso que num país que tem 308 municípios, esta é uma das 2 dezenas de maiores, mais importantes e mais influentes misericórdias de Portugal. Em Arcos de Valdevez. Isto diz tudo. Vão das crianças aos mais idosos. Vão dos portadores de deficiência aos cuidados continuados. Vão dos utentes de idade mais elevada àqueles que acabaram de nascer. E essa é a primeira mensagem. Tem uma grande história, mas estão a fazer uma grande história hoje, a pensar em amanhã. A segunda mensagem ainda é mais simples e curta. Não é possível ter justiça social, coesão social, coesão territorial, ou seja, maior igualdade entre os portugueses, apoiando-os na saúde, como na solidariedade social, como também na educação, na formação, na qualificação. Não é possível sem o setor social. Não é possível. O Estado não consegue substituir o vosso papel. Não é possível. É uma realidade. Aquilo que faz esta misericórdia, o que fazem as misericórdias, o que fazem as instituições sociais, o Estado não conseguiria fazer. Mesmo que tivesse todo o dinheiro do mundo, mesmo que tivesse estruturas em todos os pontos do território, mesmo que chegasse a todos os municípios e freguesias em ligação às autarquias, não conseguia fazer.
E essa é uma mensagem muito clara. Nem é ideológica, nem doutrinária, não vale a pena discutir se é mais Estado ou menos Estado. É o que é. É o que é. Com qualquer governo, com qualquer presidente, com qualquer parlamento, não é possível prescindir, substituir, fazer de conta que o vosso papel não é fundamental. A terceira mensagem é também muito simples. As sociedades mudam e o envelhecimento muda. Nós somos uma sociedade envelhecida e ainda não alteramos, invertemos esse processo. A natalidade não conseguiu equilibrar essa balança desequilibrada no sentido do envelhecimento. A imigração, que é necessária, não conseguiu alterar essa tendência. E numa sociedade envelhecida, em que há mais pessoas idosas do que crianças e jovens até determinadas idades, é preciso acompanhar o envelhecimento, porque é diferente do que era há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. Chamou-se a certa altura envelhecimento ativo. Um envelhecimento exige políticas de resposta. E por isso eu agradeço à União das Misericórdias o terem refletido sobre o que é preciso mudar nas políticas para o envelhecimento e no que é preciso mudar nas misericórdias por causa desse diferente envelhecimento. De vez em quando se pergunta, e não é uma solução apoiar cada vez mais em casa e não apenas em instituições como esta? E eu digo, em muitos casos, sim. Em muitos casos, sim. E a pergunta seguinte é, e o Estado está em condições de dar essa resposta? Ou tem de ser instituições da sociedade civil, em conjunto com os municípios e as freguesias, e em conjunto com o Estado, a dar essa resposta? Não tenho a mínima dúvida. Não tenho a mínima dúvida. E por isso as misericórdias têm pela frente um grande desafio, que é manterem as instituições que têm e elas fazerem aquilo que o seu provedor já aqui disse que foi feito, que é terem ao lado de quem serve aqui, quem se desloca às residências, aos domicílios, para realizar prestações sociais. Isto vai ser um grande desafio, sobretudo nos grandes centros urbanos e metropolitanos. Mas não é um desafio que possa ser travado só pelo Estado, sobretudo pelo Estado, ou mesmo pelos municípios ou freguesias. Vai precisar das instituições de solidariedade social, todas elas. E nelas, as mais antigas, as misericórdias. Uma outra mensagem, terceira, para que o setor social possa responder aos desafios que se colocam, é preciso ter meios. Nós não somos, infelizmente, um país onde haja muitos mecenas sociais, onde haja muitos grandes empresários que doem durante a vida ou depois de morte fortunas significativas ao setor social, que criem fundações em largo número para ajudar no domínio social. Quer isto dizer que é preciso que
poderes públicos e instituições sociais trabalhem em conjunto e que os poderes públicos, onde e quando não podem ir lá e cumprir a missão e têm de recorrer a instituições sociais, entendam que têm de ajudar aquelas instituições sociais. A menos que considerem, numa visão que é uma visão muito pouco social, que não é a da nossa Constituição, que não é de um Estado social, de que cada um trata da sua sobrevivência e a sociedade desinteressa-se de todos, mas essa não é a visão da maioria esmagadora dos portugueses. Não sendo assim, então, se há obrigações sociais a cumprir para portuguesas e portugueses cada vez mais idosos, mais dependentes, mais carenciados, e se não queremos que a pobreza cresça e não queremos que as desigualdades aumentem, então aí tem de haver uma colaboração permanente entre os poderes públicos, o Estado, os poderes regionais e locais e os setores sociais. Há espaço também para o setor privado, mas o setor privado é lucrativo. É lucrativo. Nós estamos a pensar naquelas muitas e aqueles muitos que não conseguem pagar nem por si próprias e próprios, nem por seguros de saúde ou outros, prestações sociais básicas. A quarta mensagem é do dia de hoje. Hoje é o dia do enfermeiro. Os enfermeiros foram da linha da frente dos heróis que enfrentaram a pandemia. Não foram os únicos, mas foram decisivos. Há outros que na saúde foram decisivos. Há outros que na solidariedade social foram decisivos. Os enfermeiros estiveram em toda a parte. Estiveram no Serviço Nacional de Saúde. Estiveram nos estabelecimentos de saúde fora do Serviço Nacional de Saúde. Estiveram nas misericórdias. Estiveram nas IPSS. Estiveram nos lares. Estiveram a apoiar escolas. Estiveram onde foi preciso. Estiveram em casa dos utentes que precisavam do seu apoio em casa. Estiveram por toda a parte. E se já estão habituados a fazerem em 24 horas, 48, indo de um sítio para outro sítio, de outro sítio para outro sítio, sem dormirem, ou ficando em lares, como vi por todo o país, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, e saindo ao fim do mês, como se não tivessem família, mas tinham família, como se não tivessem filhos, mas tinham filhos. Os enfermeiros merecem, não é só uma palavra de agradecimento, é que se lhes dê condições melhores para serem enfermeiros, para serem enfermeiras e enfermeiros. Isto aplica-se ao pessoal de saúde em geral, mas aplica-se também às enfermeiras e aos enfermeiros. É a maior medalha que se lhes pode dar, é a medalha de permanentemente se pensar neles e no seu estatuto, nas condições de trabalho, na forma como têm de trabalhar sem horas, fora de horas, para além das horas, noite fora, madrugada dentro. Isso sim é agradecer. Eu sei que nós não temos dinheiro ilimitado, não temos, em Portugal. Mas dentro daquilo que temos, que se pense nos enfermeiros, que se pense na saúde, que se pense na solidariedade social, que se pense naquilo que foi posto à prova durante 1 ano e uns meses,
e que fez o que podia e não podia, de improviso. Não estava preparado para aquilo que veio, aguentando e depois voltando a aguentar, e uma vaga, e 2 vagas, e 3 vagas. Uma quinta mensagem é para as portuguesas e os portugueses. Nós estamos mais perto do fim da pandemia, mas não estamos ainda lá. Estamos mais perto, mas não estamos lá. Falta o fim. E às vezes o fim é o mais difícil de tudo. Porque no momento de aperto, que é o primeiro aperto, estamos todos unidos. E todos sensatos e todos disciplinados. Porque estamos todos com mais ou menos medo ou receio de a perceber que temos de prevenir. No segundo momento, na segunda vaga, estamos os mesmos, menos alguns, mais afoitos. Na terceira vaga estivemos os mesmos e mais alguns, porque o susto foi maior do que na segunda vaga. E até foi maior, em parte, do que na primeira vaga. Agora que estamos mais próximos do fim, é compreensível que as pessoas estejam fartas, que queiram desconfinar, que queiram estar com os familiares e com os amigos e celebrar tudo aquilo que não celebraram durante mais de um ano. Não celebraram devidamente o Natal, ou não celebraram devidamente a Páscoa, ou não celebraram devidamente as festas de cada um, as festas pessoais, familiares, académicas, as festas religiosas, as festas políticas, todas as festas. E que queiram agora celebrar tudo ao mesmo tempo, para recuperar o tempo perdido. Ora bom, vamos nos próximos 3, 4, 5 meses pôr a escrita em dia. E pôr a escrita em dia, indo fora as vezes que não fomos, confraternizando as vezes que não confraternizamos, estando em conjunto com amigos, e os jovens nisso percebe-se que para eles ainda seja maior a confusão por uma coisa que foi nova, uma epidemia que nunca tinham conhecido, mas também os menos jovens, que isolados, em muitos casos, deprimiram, envelheceram mais rapidamente, ficaram mais tristes e mais sós. Querem mudar. Aquilo que eu peço é que celebrem o que têm a celebrar, festejem o que têm a festejar, mas façam um esforço para ajudar, porque são umas semanas e poucos meses, aquilo que a vacinação está à sua maneira a ajudar de forma decisiva. Nós estamos a vacinar a galope. Ao atingirmos os 50%, é uma grande conquista. Ao atingirmos mais tarde os 60% e depois os 70%, já começamos a ter uma sociedade, nem vou discutir se está imunizada totalmente ou não, mais ou menos, mas mais protegida. Neste período, vamos fazer um esforço para os indicadores não piorarem de tal maneira que se tenha de fechar conselhos, de fazer recuar conselhos, porque aí as pessoas explodem, aí não compreendem, aí não aceitam, mas têm de pensar um bocadinho nisso na altura da celebração. Eu compreendo que isso assim seja, eu compreendo que seja difícil prevenir e disciplinar milhares de pessoas que de repente querem, em vários pontos do país, desconfinar de forma mais exuberante. É assim a vida. E quanto mais se espera, mais se quer celebrar. Mas façam um esforço. No fim de maio e durante junho, porque aí julho e agosto, que estão tão bem encaminhados, continuem a estar muito bem encaminhados para nós e também para aqueles que queiram vir até nós.
que haja para eles a luz verde que nós queremos para nós. E termino com uma última mensagem, que é a seguinte, que é uma mensagem de otimismo em relação àquilo que tenho visto aqui no Alto Minho. Portugal é muito desigual. Não é verdade que tenham todos exatamente os mesmos direitos na prática. Têm na Constituição e muitas leis, mas depois não têm exatamente, se não têm as mesmas condições económicas, sociais, sanitárias, educativas e outras. Não têm. E nós queremos que isso mude. E a minha última mensagem otimista é a seguinte: nós temos pela frente uns anos em que vamos ter fundos europeus. Não é só o Plano de Recuperação e Resiliência, são outros fundos europeus, além daquilo que vamos criar na nossa economia para poder distribuir também melhor. E o que eu desejo, francamente, é que se crie riqueza, se pense na economia, mas nunca se deixe de pensar na realidade social. Nós não queremos um país com uma minoria ao nível do que há de melhor na Europa e no mundo e uma maioria muito longe disso. Isso não é o país da Constituição. Não é o país do Estado Social. Não é o país que nós sonhamos. Nós queremos crescimento económico, mas queremos igualdade social, justiça social, coesão social, maior aproximação entre territórios. E tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acredito que podemos ser capazes, e digo aqui no Alto Minho, como podia dizer no Alentejo Interior, ou na Beira Interior, ou um pouco por todo o continente, ou nas regiões autónomas. O desafio é nunca esquecer o social. Porque a economia existe para quem? Para as pessoas. Não existe para aqueles que têm um papel mais ou menos importante e fundamental no crescimento da economia. Porque a política existe para quem? Para as pessoas, não é para os políticos. E pensar nas pessoas é pensar no estabelecimento de saúde e na saúde que proporcionam, é pensar nas escolas e naquilo que educam, é pensar nos lares e aqueles que acolhem, é pensar no apoio domiciliário àqueles que não estão enquadrados e institucionalizados. São mensagens que se completam neste dia e cada uma delas é dirigida ao futuro. Terminando por onde comecei, muito obrigado pelo vosso exemplo, que não é único. Eu encontrei muitos outros, mas é dos mais impressionantes que vi ao visitar Misericórdias no nosso país. Há muitas outras muito boas. A vossa é daquelas que são verdadeiramente excepcionais. Muito obrigado.